Olá, boa noite a todos. Hoje a gente vai, fazer uma atividade aqui que é a palestra, que vai, tratar sobre a interação de abelhas com o indiano. Só que dessa vez uma questão mais dentro da perspectiva de uma abordagem química, né? Então, nesse sentido, eu vou colocar aqui na tela um artigo que o laboratório publicou recentemente, que é por isso que a gente tem tratado desse tema, que tem sido bem importante, que relaciona esse apagão, no caso das comunidades de abelhas. Que aí tem prejudicado bastante algumas funções ambientais dentro da natureza. Tá? Então, o artigo ele tem um título de Análise Sensiométrica associada ao impacto da asa diracta índica, a JUS NIM, sobre a comunidade antófila, a abelha. Nesse artigo, basicamente, a gente fez um levantamento, tá? Trabalhos, dos artigos que tratavam de avaliar como é que o princípio ativo do NIM agia, qual o efeito dele sobre as comunidades de abelha. De forma geral, o que é que a gente observou? Que esse princípio ativo, ele tem uma ação negativa sobre essas comunidades, e que a gente tem poucos dados, principalmente para as abelhas nativas, que são importantes componentes da biodiversidade local, da biodiversidade brasileira. E nesse sentido, a gente vai então ver que a gente pode ter um grande impacto econômico, pois a gente sabe que essas comunidades de abelha produzem um mel, que é um produto comercial que tem um preço interessante para quem comercializa e principalmente auxilia as comunidades mais carentes que têm na criação das abelhas um meio de produzir e de gerar uma economia, ok? Então, isso é bem importante da gente estar trabalhando em decorrência de a gente ter um conjunto de notícias nos últimos anos da grande mortalidade dessas abelhas em decorrência dos pesticidas. E isso tem tornado um elemento preocupante, não só pela questão da perda da produção de mel, mas em decorrência de uma função importante que as abelhas têm, que são de polinizadores, inclusive sendo responsáveis por a reprodução de vários cultivares, de várias plantas que produzem frutas, cereais, etc., que são base da nossa alimentação, tá? Então, isso é uma preocupação para todos, não somente para os biólogos, para os cientistas, mas é uma preocupação de todos que comungam de uma sociedade que atenda às necessidades de toda a população, em termos econômicos, sociais, etc. Então, para essa conversa mais ligada, mais voltado para o aspecto da química, tá? A gente convidou o professor doutor Orlando. Tá? Então, a gente agradece a participação dele, dele ter aceito esse desafio, e a gente dá boa noite ao professor Orlando, que ele seja bem-vindo à nossa divulgação científica, que isso é uma coisa importante para aquelas pessoas que estão na academia, tá? Então, vou falar um pouco aqui do currículo do professor, tá? Então,
né? O professor Orlando, ele atualmente é professor titular no Centro Universitário AESP-FAPI, tá? Ele atuou como professor no Instituto Federal do Piauí, tá? Realizou, né, um estágio de pós-doutorado no Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, tá? Ele possui doutorado, tá, em ciências pela Universidade de São Carlos, possui mestrado em ciências, né, pela Universidade de São Paulo, realizou uma graduação, né, em licenciatura plena em Química pela Universidade Estadual do Piauí. Ele também é técnico, tá, em informática e em segurança do trabalho pelo, né, Instituto Federal do Piauí, né, antigo Cefet, tá? Ele tem experiência, tá, em síntese de materiais nanoparticulados, bem como caracterização física e química dos mesmos. Também possui experiência no uso de luz ciclotron, tá? Então, vejam aí, né, o cara entende da química, tá? Então, né, agora a gente passa a palavra, portanto, tá, para o professor doutor Orlando. Seja bem-vindo, né, agradecendo mais uma vez sua participação. E agora é com você, né? Deixa eu me retirar, porque o palco é seu. Ok. Muito obrigado, Daniel, meu amigo de longa data. Eu agradeço imensamente o convite, né? Eu aceitei o convite de bom grado. Muito feliz por lembrarem do meu nome, de poder estar aqui tentando contribuir com o seu laboratório no Instituto Federal do Maranhão, em Campos Caxias. Bom, pessoal, não preciso mais dizer meu nome, né? O professor já me apresentou. Eu sou físico-químico, tá? Uma área da química que a gente tem algumas áreas, a delas é físico-química. Como o Daniel falou, realmente um desafio, eu aceitei um desafio, porque falar do ninho, ainda mais associado a abelhas e essa parte da ecologia, seria muito mais apropriado para um químico orgânico, né? Mas a gente está aqui para aceitar esse desafio e tentar encarar, tá certo? Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês os slides que eu tenho preparados aqui. E aí a gente vai... Vou tentar fazer o máximo possível, tá bom? Ok. Bom, então, o Daniel me chamou para essa palestra. Inicialmente, eu achava que seria mais um bate-papo mesmo do que uma palestra, mas a gente está aqui para cumprir o desafio proposto. Eu espero que esteja aparecendo para vocês a minha apresentação. Bom, tá sim, tá ali. Bom, então, mais uma vez me apresentando, eu sou o professor doutor Orlando Ferreira, tá? Orlando Lima, para quem quiser se chamar assim. Atualmente eu sou professor titular no Centro Universitário do Piauí, a Unifapi, a ESP também, né? E estou aqui para falar da interação abelha e o ninho indiano, tá? Ninho indiano. Na verdade, a gente está aí com o nome, o nome dele, né? O nome científico, Azadirachta indica, tá? Ele pode ser chamado também de ninho, é o nome popular. Existem essas duas grafias para o nome nin aí, tanto com dois S ou um I, porque esse aí, o segundo nin, é na língua portuguesa mesmo. O outro é a grafia inglesa, né? Da forma inglesa que é escrito, e a gente trouxe. Então a gente usa mais a forma traduzida, que é o nin com I. Então, para quem assistiu a live anterior do Daniel, com a ex-aluna dele, a Kediane, eles falaram muito disso. E falou que um problema é a moda, né? A pessoa acredita,
tem uma moda que acontece no Brasil, e você sai plantando um tipo de árvore somente. E o monocultivo de qualquer espécie que seja não é uma forma muito legal de acontecer, tá? Pode ser prejudicial de todas as formas, seja ninho, seja café ou qualquer outra coisa. Então, quando se torna monocultivo, complica algumas coisas, certo? Bom, aí eu apresento para vocês a forma a árvore ninho, né? Ali a gente tem as flores também, em cima e embaixo, e temos a semente. Tá? Essa é uma árvore que pode chegar de 15 a 20 metros de altura. Proveniente da Índia, por isso o nome ninho indiano, tá? Proveniente da Índia. Alguns pesquisadores dizem que ela chegou no Brasil na década de 70, 50, outros na década de 80, tá? Eu vi isso escrito em vários lugares diferentes, dizendo 50 e 80. O importante é que sabe-se que veio da Índia, tá? E isso pode ser um problema, já que é uma árvore exótica, ou seja, não é nativa. Antes de começar, então, pessoal, preciso dizer também que a interação, né, da abelha e as árvores, que podem ser inseticida, não é exclusivo do ninho. Tá? Algumas árvores também, que são nativas nossa, elas também podem ter um efeito parecido. Tem uma que é popularmente conhecida como sibipiruna. Tá? Inclusive, teve um estudo em São Carlos sobre a morte de várias abelhas, tá? De vários tipos de abelha que também morriam quando se aproximavam ou sugavam o néctar dessa árvore também, dessa planta. Então, não é a exclusividade do ninho, tá? Não é a exclusividade do ninho. Bom, o ninho, ele cresceu absurdamente aqui no Brasil por ter várias características, né? Ele tem várias, e se retira dele vários produtos. Sabonetes, pasta de dente, óleos, herbicidas, tudo, inseticidas, tudo ele... Herbicida não, perdão, inseticidas. Eles têm vários produtos que podem ser feitos, tá? Incluindo porque o ninho tem várias utilidades, tem várias características. Então, com isso, o ninho se popularizou muito mais rápido. Né? Para quem acredita que ele chegou na década de 80, então a gente tem aí pouco mais de 30 anos, né? E ele tem todo lugar agora, né? E primeiro pelo seu crescimento rápido e também pela sua folhagem densa, que aí dá uma boa sombra para a gente. Então, principalmente nos lugares quentes, que é onde a árvore se adapta melhor, sombra é o que a gente quer. E uma árvore que cresce rápido e dá sombra, né? Então, por isso se popularizou, e ainda por ser extraído vários produtos, né? Inclusive, tem até remédio para animais contra pulgas e por aí vai, tá bom? Então, o ninho, ele tem diversos compostos ativos que a gente retira dele, tá? Compostos ativos que podem ser usados para outras coisas. Os que se destacam, a gente tem a gedonina, a nibina e a salanina. Todos esses aí podem ser usados como inseticidas, tá? Existem vários, pessoal. Desses, a gente tem 4 grandes grupos que podem ser isolados, tá, quimicamente, e desses 4, a gente consegue desmembrar em mais de 20 compostos ativos. Eu espero que eu consiga mostrar ao longo todos eles daqui para frente, tá bom? Bom, você observa que eles são sempre multicíclicos, né? A gente vê pela estrutura química aí que eles têm vários ciclos, alguns ligados, condensados um ao outro, tá? Isso é importante, a gente vai ver um pouco mais à frente, em processos bem específicos, tá bom? De uma maneira bem específica. Bom, tem esses 3 que eu mostro aí, e tem a azadiractina, tá? Esse é o principal produto que é inseticida. Tá? Esse é o principal produto. Quando você extrai o óleo do ninho, o grau de pureza desse óleo é através da quantidade dessa substância presente. Quanto mais azadiractina presente, mais puro vai ser esse meu óleo, certo? Então, esse aí
é praticamente a substância principal de combate a insetos. O problema é o seguinte, pessoal, quando se fala em inseto, a gente lembra logo de praga, e isso é um problema, tá? Porque, como o Daniel bem fala, né, nos seus textos, nos seus artigos e nas suas lives, as abelhas são de extrema importância, porque a polinização acontece através delas. E isso, né, se você está usando algo dessa forma e prejudica também, não só baratas, gafanhotos ou outros seres do reino animal, isso começa a prejudicar também as comunidades, né? As comunidades, a população, os seres humanos. Porque se você tem um inseticida que vai também matar as abelhas, né? Não somente as pragas, mas sim os insetos que contribuem para a proliferação das árvores, das plantas, aí a gente tem um problema, certo? Então, essa é a azadiractina, a gente vai voltar a falar dela, tá? Importante dizer, ela não existe somente dessa forma, tá? Quem lembra de química orgânica vai lembrar de isômeros. Isômeros são moléculas, são compostos orgânicos, né? Que têm os mesmos átomos, a mesma quantidade de átomos, porém em disposição diferente. Então, tem vários tipos de isomeria. A gente tem isomeria plana, isomeria espacial, tem vários tipos. A azadiractina, ela tem 8, do A ao... tem o A, B, C, D até C, 8 isômeros, certo? Então, não existe apenas essa forma aí. Essa forma que eu estou mostrando é a A, tá bom? Não existe essa forma. A gente vai voltar a falar um pouco mais dessa molécula, certo? Bom, antes a gente precisa dizer sobre a toxicidade do ninho, tá? Ele é fungicida, ok? Ele é molusicida, tá bom? Também com moluscos, fungos, tá? Esse fungo aí, pessoal, também é importante lembrar que ele também é bactericida. Daí o uso, né, os produtos que são produzidos, sabonetes e pasta de dente, porque também, além de fungicida, o NIM é bactericida. Ele também é nematicida, tá, dos nematóides, acaricida, principalmente carrapatos, tá? Por isso ele é muito usado pela veterinária como shampoo para animais, para prevenir pulgas e carrapatos, tá? E ele também que é o nosso foco aqui principal, inseticida, certo? Então, o NIM também é inseticida. Bom, o modo de ação inseticida. Primeiro, tem duas formas bem básicas, né? Uma é fisiológica, que é inibição do crescimento. O que ele faz? Ele inibe a síntese de quitina, certo? A outra forma é que ele chama de anti-alimentação, certo? Bom, então vamos lá. Mais uma vez, eu sou químico, fisicoquímico. Estou tentando falar aqui um pouco da área do meu amigo Daniel. Se eu cometer qualquer gafe, por favor, me perdoem. Mas é isso. Então, a gente tem aqui um ciclo simples da vida de inseto. Tá? Eu só mostrei um, embora tenha outro da ninfa, por exemplo, do gafanhoto. Eles têm a ninfa que ao invés da pupa, tem a ninfa, que é aquela parte em que é muito parecido com o inseto adulto, só que ele tem as asas ainda não formadas totalmente. Então, o que a gente tem aqui, a gente tem um dos ciclos aqui, que é o adulto, né, vai colocar seu ovo, parte para a fase de larva, a pupa, que é um tipo de modo, né, adormecido, tá? Modo adormecido, em que ele se prepara para chegar na fase adulto, tá bom? E aí a gente tem aqui do lado o ciclo da vida da abelha. Então a gente tem a fase, o ovo, que é a eclode, né, formando a larva, depois a pupa, que é a parte, como diz, adormecida, até se tornar adulta, e daí aí vai ser determinado se vai ser rainha, se vai ser operária, se vai ser outro tipo, vai depender da alimentação, tá bom? Bom, é importante dizer que o ninho, principalmente na abelha, ele praticamente não tem ação sobre a pupa, né, a pupa ou a ninfa, porque é a fase mais próxima de adulto. Ele age na fase mais sensível, digamos assim, mais
mais vulnerável. E, no caso da abelha, seria a fase larval. Tá? Então, o que vai acontecer aqui vai ser, se a operária, que é a responsável por trazer o néctar para formar o mel e alimentar a larva, trouxer néctar do ninho e dar a larva, ela vai ativar a fase, a parte anti-alimentação, a larva não vai se alimentar e aí ela não vai se tornar um inseto adulto. Tá? É isso que acontece no processo das abelhas. Se eu estiver falando dos gafanhotos, por exemplo, que tem a fase de ninfa, do exoesqueleto, é outra forma que o ninho age. Tá? Ele age dessas duas formas, como eu disse. Uma é anti-alimentação e a outra é na fase em que o inseto precisa trocar o exoesqueleto. O ninho inibe isso, ele inibe a formação de quitina, que é a base do exoesqueleto dos insetos. E aí ele não consegue trocar esse exoesqueleto, portanto nunca chega na fase adulta, e aí morre por não, antes de chegar na fase adulta. Tá? Então, das duas formas, o inseto não chega na fase adulta, seja por não alimentar-se ou não trocar o exoesqueleto. Certo? Bom, como eu disse, existem vários compostos ao lado do ninho, né? E como eu falei também dos vários isômeros que a gente tem da azadiractina. Então aqui, ó, vou mostrar alguns compostos, vocês vão observar que todos eles são multicíclicos, tá? Eles têm vários anéis ligados entre si e a maioria deles tem ação inseticida, tá? E não só inseticida, como a gente viu agora há pouco. Eu não vou ficar falando aqui os nomes para vocês, porque seria informação excessiva e a gente não ia lembrar no final, tá? Então são nomes, todos esses nomes aqui são nomes IUPAC, tá? Determinado pela Química, Instituto de Química Internacional, para em qualquer lugar do mundo a gente tem que ser esse mesmo nome. Tá? Bom, quando a gente voltar à azadiractina, eu vou mostrar a fase, principalmente as partes principais do porquê ele ser inseticida, tá bom? Então, aqui são alguns compostos, tá? Observe que são muito... que todos eles têm esses anéis condensados, tá bom? Cada um tem uma função para alguma coisa, tá bom? Então, pessoal, é importante dizer também que esses compostos não estão soltos dessa forma aí. Eles estão sempre ligados, tá? Como eu falei, eles estão em 4 grandes grupos, e aí, diferentes processos, a gente vai fazendo para poder isolar, ou seja, deixar só esse composto aí à medida que vai se tratando. A azadiractina, ela é extremamente importante, né? E o principal deles, primeiro porque ela é solúvel em água e ela é facilmente retirada usando metanol, tá? Eu não vou entrar em detalhes do processo, não acho que não cabe aqui, mas ela é muito fácil. Só que ela é extremamente sensível à luz. A azadiractina é extremamente sensível à luz. Então, quando você faz, que hoje existe bastante produtos inseticidas feitos, né, que chama inseticida natural, feito à base do ninho, para aplicar em outra planta, por exemplo, né, que está sendo atacada por insetos, é necessário ter uma hora para ser aplicado, porque ele é sensível à luz. Assim como aqueles remédios que a gente usa, que vêm num frasco escuro. Então, é importante ter também a fase de aplicação. Então, a azadiractina, o principal produto do ninho, né, como inseticida, tem umas certas especificações, tá? Por isso, é importante dizer que não é que ele vai acabar, o ninho vai acabar com a população das abelhas, tá? Porque existem várias características e tem que ser um conjunto de coisas acontecendo para a azadiractina funcionar de fato. Bom, vamos continuar aqui mostrando alguns outros. Então, aqui a gente tem, como eu falei para vocês, a gente tem vários isômeros da azadiractina, tá? Então, a gente tem aqui o K,
e o H, certo? Aquele primeiro que eu mostrei para vocês foi o A. Seguros eu acho que então não dá para ver muito bem, mas a gente tem vários oxigênios ligados aqui e OH, tá? Pessoal, só o NIM, o estudo do NIM, se fosse estudar apenas a parte química do NIM, porque dá para ver muita coisa, além da parte orgânica, que é bastante rica, dá para estudar uma parte inorgânica, se você for trabalhar com apenas os compostos reativos para oxigênio. Isso já dá quase um curso inteiro de 2, 3 anos de estudos, tá? Então, é extremamente interessante essa parte da química. Eu espero não estar me aprofundando demais para assustar vocês, mas cada composto desse aí existe um processo para ser isolado, então cada processo desse precisa ser estudado minuciosamente, o que vai colocar para solubilizar apenas uma substância e a outra não, e assim eu consegui retirar tudo isso, tá bom? Bom, então aqui a gente tem mais alguns compostos, tá? Do NI. Observem, todos eles são extremamente parecidos, tá? Mas, para vocês terem uma ideia, como a gente falou isômeros aqui, os isômeros, principalmente os enantiômeros, que vão ter apenas a fase espelhada, né? Ou seja, eles são extremamente parecidos, mas um espelhado ao outro, né? Aqui, como se fosse minha mão olhando para a outra, tem funções diferentes, biologicamente principalmente. A gente estuda muito isso na bioquímica e vê que um composto L ou R, né, que seja, eles são espelhados, e só pelo fato dele estar um grupo funcional estar de um lado ou do outro da molécula, isso tem uma ação completamente diferente no organismo, certo? Então, imagina isso aqui que tem compostos que são diferentes. Olha aqui, ó. Observe aqui, esse grupo funcional nessa posição, né? A gente tem esse eixo aqui muito parecido, mas aqui a gente tem ele aqui nessa outra posição, ó. Essa dupla O e esse oxigênio aqui. Então, isso aqui, pessoal, já dá outra função, já pode ser outra especificação que eu posso usar, tá? Bom, aqui a gente tem mais alguns compostos, tá? Observem, mais uma vez, que é extremamente parecido, porém funções diferentes. Aqui são os mesmos que eu apresentei lá na frente, tá? Anibina e genduína. Esses também são inseticidas, também podem ser isolados, mas, como eu falo, o principal composto aqui é da azadiractina, certo? Mais alguns? Pronto. Algumas considerações que precisam ser feitas. Pessoal, esse artigo do Cussari é extremamente interessante, tá? Vocês, quem quiser, entre em contato com o Daniel depois ou comigo, que eu passo esse artigo para vocês darem uma olhada. É extremamente interessante. Bom, primeiro, ele afirma lá que a parte principal, né, da molécula, da azadiractina, responsável para ser atividade antialimentar é o acetal de hidrofurano, tá? Eu acho que eu não coloquei, eu preciso voltar lá. Mil perdões, mas eu preciso voltar na azadiractina para mostrar para vocês o que é esse acetal de furano. Essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui vai ser o difurano. Essa parte vai ser o difurano. Ela é a responsável para inibir aos insetos a alimentação. Quando está na fase larval, é por isso que as lagartas, eu espero não estar falando besteira biologicamente, é por isso que as lagartas, elas são feitas para comer. Elas são as fases larvais das borboletas, elas estão ali para comer. Então, quando ela está em contato com a folha, ela já tem um processo de mastigação automático para comer a folha. Essa parte aqui da azadiractina é responsável para inibir isso, essa ação. Então, ela não tem ação de comer. Se ela não come, a larva não cresce, não se torna pupa, portanto, não vai se tornar um inseto adulto. A outra parte, pessoal, que eu vou voltar daqui a pouco lá, né, é a decalina. Tá? A decalina seria esse anel aqui, ó, esses dois anéis aqui interligados. Tá? Observem que, apesar de ter 6 carbonos aqui, eles não são o anel benzeno, tá bom? Quem lembra lá da química orgânica vai lembrar que para ser anel benzeno eu preciso ter ligações duplas alternadas aqui, tá? Eu preciso ter ligações duplas alternadas. Aqui a gente tem apenas
se fosse apenas hidrocarbonetos, seria hexanos, tá? Porque eles são apenas carbonos ligados, 6 carbonos ligados, mas não tem dupla ligação. E outra, eu tenho oxigênio aqui que já estaria essa parte, tiraria essa parte de ser hexano, tá? Mas tem 6 carbonos nesses dois anéis interligados, tá? Essa parte aqui, que é a parte decalina, a porção decalina da minha estrutura da azadiractina, é a parte responsável por inibir a produção de quitina. Ou seja, o meu exoesqueleto vai ficar fragilizado. Eu não vou conseguir produzir exoesqueleto e trocar esse exoesqueleto. Então, o inseto, ao não trocar o exoesqueleto, por essa parte aqui da molécula, esses dois anéis, inibirem a produção de quitina. Então, o que acontece? Essa única molécula aqui, essa azadiractina, tá? Independente do isômero que ela tem, ela sempre tem essas duas partes, só ela consegue fazer a parte de antialimentar, né? Lá nessa parte aqui, né? Do dihidrofurano, e aqui na decalina, nesses dois anéis. Decalina, ela inibe a produção de quitina. Então, a única molécula, ela consegue fazer as duas funções primordiais, né, para que não deixe o inseto chegar na fase adulta. E isso é um problema, como eu mostrei para vocês das abelhas, que a fase mais frágil, mais sensível é a fase larval. E aí ela não consegue se alimentar por causa dessa parte aqui, né, do dihidrofurano. E aí não chega na fase adulta. Certo, pessoal? Então, o ninho, eles possuem a certo nível de toxicidade para as abelhas, tá? Exatamente como eu mostrei para vocês agora, por causa desses dois grupos funcionais que a gente tem ali na azadiractina. A parte antialimentar e a parte da decalina, tá certo? Eu vi alguns estudos, tá, que concluem que, mesmo com isso, né, mesmo afetando o desenvolvimento das larvas e das abelhas operárias, há estudos que dizem que o ninho provoca um aumento do número de ovos postos pela rainha. Então, é meio que um equilíbrio natural. Então, a gente que defende que o ninho não é de total vilão para as abelhas, tá bom? Porque existe isso. Então, é meio que equilibrado, tá bom? Isso são estudos, tá? Que estão na literatura aí abertos para você ler. Tá? Então, tem esse lado aí que tem medo, né? Que teme pelo ninho afetar de forma muito agressiva as abelhas, né? A população diminuir drasticamente, mas existe esse que diz que existe um certo equilíbrio, um equilíbrio natural que faz com que o ninho provoca a produção de mais ovos, mas afeta o desenvolvimento das larvas. Tá? E há estudos também que dizem que a toxicidade varia com o clima, diversidade de alimentação, fase da planta. Então, vai depender de onde o ninho está. O grande problema, como eu mencionei no início, é o monocultivo. Tá? Se você tem um criadouro de abelhas, né? E você planta muito ninho porque ele dá flores, principalmente na parte mais quente do ano, né? Então, você quer equilibrar as coisas, e aí se você planta só ninho, isso pode ser prejudicial, né? Então, o monocultivo não é aceito. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Principalmente a parte da azadiractina, tá? Que é essa a parte principal. Primeiro que é o composto mais presente no ninho, tem 8 isômeros diferentes, e ele tem esses dois grupos funcionais que afetam no crescimento dos insetos, especificamente das abelhas, certo? Principalmente isso que eu queria deixar para vocês. Eu espero que tenha contribuído um pouco para o estudo de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Se não conseguirem falar comigo, falam com o Daniel, ele entra em contato comigo facilmente, tá bom? E eu fico por aqui. Muito obrigado por estarem assistindo, tá? Qualquer coisa, a gente tem aí. Tem um canal no YouTube que se interessar, chama Vida de Químico. Então, fica à vontade para dar uma passada lá também.
e trocar uma ideia comigo sobre a química aí, tá? Boa noite, pessoal. Até mais. Então, excelente exposição, Orlando. Né? A gente, né, fala tanto, a molécula prejudica, né, tem toda essa problemática, e aí a gente vê nesse momento, né, sítios específicos, né, que vão ser responsáveis pela ação biológica da molécula, né? E aí, né, um ponto bem interessante que tu apontou, em termos de informação, é dessa substância, né, desse princípio ativo, ela dotar a abelha, né, os insetos, numa maior produção de ovos, né? No entanto, a problemática fica relacionada à questão. Essa produção de ovos vai ter aquela problemática de desenvolvimento, né? E nesse aspecto, a gente continua com um problema, que é uma redução, né, da população dessas abelhas. Uhum. E aí, nesse sentido, né, o que cabe a gente trazer é a reflexão, né? Compostos inorgânicos geralmente são os elementos usados, né, para a produção de vários, né, inseticidas. E aí a problemática da durabilidade dele, né, no ambiente. Uhum. E aí se traz uma perspectiva, a questão ambiental. Não, então se passa a usar, né, vamos mitigar o problema usando inseticidas orgânicos. E a gente vê que mesmo assim não se supera uma problemática, né? Uhum. E isso é um ponto, né, de reflexão que a gente tem que tratar, de achar que só aplicar técnica, de aplicar tecnologia, vai resolver os problemas ambientais. E não se vê, às vezes, alguns aspectos éticos da necessidade ou não da ação, né, ou da aplicação de técnicas que, inevitavelmente, vão gerar um impacto ambiental, como consequência, um impacto econômico, né? Então, esse é um aspecto bem interessante, né? A gente vê, né, interagir nesse sentido, num campo interdisciplinar, né? Que vê, tem lá a substância química, mas que porções delas têm uma implicação biológica, e essas implicações biológicas são podem ter um ponto positivo, mas também geram, né, impactos negativos por outro lado. E aí cabe ainda o que é que podemos fazer para esse impacto que nós temos, né, ser reduzido, em decorrência que esse impacto vai gerar problemas novamente no campo econômico, no campo social, que é particularmente bem complicado no Brasil, né, tendo em vista a situação de ser um país rico, né, mas rico para poucos. Uhum. Então, há necessidade dessa reflexão. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Dentro dessa perspectiva, tem os grupos específicos, né, que ocasionam o efeito biológico. Isso é independente de grupo, né? Então, todos os insetos vão estar propícios a ter os problemas lá alimentares, né, e de uma redução de desenvolvimento, né, da ontogenética das abelhas, ou dos insetos como todos. Em termos técnicos, tu veria se teria como modificar alguma coisa naquele sentido, para que ocorresse uma especificidade de ação, ou tecnicamente tu não vê uma possibilidade nesse sentido? Tipo, eu vou mexer em alguma coisa aqui da molécula para que, por exemplo, ela não gere efeito sobre abelhas, mas só para insetos, pragas específicos. Eu não vejo como isso aconteça, porque
a gente está falando uma fase que todo inseto passa, que vai ser a fase de larva, né? Ou que seja a fase daquela fase em que ele é mais vulnerável. Ele precisa passar por essa fase. E como o inseticida natural, né, vamos chamar assim, a azadiractina, ela atua exatamente nessa fase mais sensível, eu não sei, a não ser que o inseto não passasse por essa fase. Né? Então, mesmo modificando, não tem como a gente chegar numa especificidade tão grande em que vai acertar só um tipo de inseto. Né? Porque se fosse na fase adulta, ou sei lá, a gente conseguisse trabalhar só a parte do exoesqueleto, né? Talvez sim, mas eu não vejo como modificar isso teria como, assim, não na árvore, obviamente, mas nos produtos comerciais, que a gente extrai, né? Tem como extrair o óleo do ninho, das sementes, das flores. Aí sim, nesse comercial, eu conseguiria, talvez, modificar aquela parte lá do dihidrofurano, e aí ele não atingir a fase larval na antialimentar. Mas a parte do exoesqueleto, né, da decalina, eu não vejo como modificar isso facilmente, não. Entendi. Mas, de qualquer forma, tem uma perspectiva para o industrializado, né? Seria isso. Só que o natural, por exemplo, a abelha que for lá pegar o pólen, aí a gente não vai ter ação sobre isso. Aí no caso, então, a recomendação é ser consciente e preferir árvores nativas em detrimento de uma exótica, né? Exatamente. Então, tem essa perspectiva e até é importante para as pessoas hoje que têm levantado a bandeira da agroecologia, né? Que é tentando mostrar para as pessoas que é possível produzir numa perspectiva de que eu consiga manter funções ecológicas, né, mínimas, que vão garantir, né, por exemplo, esse efeito de proteção contra pragas, a manutenção da ciclagem da matéria, né, uma questão climática e da própria, né, diversidade, da própria biodiversidade. Né? Então, eu acho que às vezes, novamente, volta do aspecto ético, né? E da gente pensar, nossa, a tecnologia vai resolver tudo. A gente pensar, como é que o ecossistema funciona? Né? A partir desse padrão de funcionamento do ecossistema, eu tenho como produzir, né? De forma que eu mitigue os impactos e mantenha as funções ambientais suficientes para ocorrer o fluxo de energia e a ciclagem de matéria, que vai permitir a continuidade da biodiversidade. Né? Então, esse eu acho que é um caminho mais sensato a seguir, né? Do que simplesmente achar que sempre a gente desenvolvendo técnicas, elas por si só vão resolver os nossos problemas. Né? Então, acho que a proposta, né, foi atendida. Gostaria de abrir aqui para teus comentários finais, né, para a gente poder, né, fazer o fechamento desse momento aqui, né, de interação da biologia com a química. Eu agradeço, Daniel, mais uma vez o convite. Muito obrigado, realmente, por ter lembrado do meu nome. Foi um prazer estar aqui. Pode me chamar quando quiser. Estarei aqui firme e forte. Eu gostaria de dizer o seguinte, pessoal, 2020, que está todo mundo reclamando aí, não é à toa, tá? A gente sempre adaptou o meio a nosso favor. E isso aí, ó, a gente está pagando o preço agora. O Daniel falou de agroecologia agora há pouco. Eu dei aula num curso de agroecologia no Instituto Federal do Piauí e realmente parece a nossa única saída, viu? Então, vamos pensar, vamos ativar nossa consciência aí e repensar a nossa forma de conviver com o planeta, né? Porque o planeta, na hora que quiser, ele vai nos extinguir. Então, a gente é que tem que se adaptar a ele, como todos os animais fazem, né? Então, essa é o que eu quero deixar para vocês, essa reflexão aí. Muito obrigado mais uma vez por terem me ouvido. Espero ter ajudado. E um abraço para todos. Até mais. Pessoal, então, nós temos, né, nesse momento, que agradecer a todos que participaram, né, que assistiram.
que buscaram informações para gerar uma consciência de um futuro, né, diferente do que a gente tem previsto, né? Se inscrevam no canal, porque a gente sempre vai estar buscando, né, pessoas para contribuir com o nosso crescimento intelectual, né, e responsável diante, né, dos desafios sociais e ambientais. Tá? Abraço a todos e até a próxima oportunidade. Vai aqui meu agradecimento, né, ao professor Orlando por dedicar esse momento aí, principalmente porque não é específico dentro da área que ele estuda, mas eu acho que ele contribuiu bastante, né, com as informações que foram repassadas. Abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau.